Meu nome é Maya Lawson, e eu tinha apenas 14 anos quando meu pai, Eric Lawson, decidiu acreditar na versão da minha madrasta em vez da minha e me deixou sozinha em um leito de hospital. Meu pulso esquerdo estava imobilizado, eu tinha sofrido uma concussão e, cada vez que mexia a cabeça rápido demais, parecia que o quarto inteiro girava ao meu redor. Mas meu pai não se sentou nem por um segundo. Ele ficou parado ao lado da cama, segurando as chaves do carro com força, olhando para mim como se a pulseira do hospital fosse uma prova de culpa, não a identificação da própria filha. Vanessa me contou o que aconteceu, ele disse. Eu vi o dinheiro na sua mochila. Eu vi o que você fez com ela. Ela colocou aquilo lá. Minha voz saiu fraca e tremendo. Pai, não foi assim. Ela me atacou primeiro. O Owen viu tudo. A expressão dele ficou fria. Chega. Não envolva seu irmão nisso. Foi naquele momento que percebi algo que eu já vinha sentindo há anos. Ele falava o nome de Vanessa com preocupação. Falava o nome de Owen como alguém que precisava ser protegido. Mas quando olhava para mim, só havia julgamento. Durante muito tempo, eu aprendi a evitar conflitos dentro daquela casa. Eu pedia desculpas antes mesmo de entender pelo que estava sendo acusada. Eu abaixava a voz quando Vanessa gritava. Eu aceitava castigos porque sabia que tentar me defender só deixava meu pai ainda mais irritado. Mesmo naquela cama de hospital, com o pulso doendo e a cabeça pesada, eu ainda acreditava que existia uma frase perfeita que faria meu pai acreditar em mim. Algo que pudesse fazê-lo lembrar que eu era sua filha. Mas essa frase nunca veio. Ele se aproximou da cama, mas ainda assim não me tocou. Não volte mais para casa, ele disse. Acabou. Por alguns segundos, achei que ele estava apenas tentando me assustar para que eu confessasse algo que eu não tinha feito. Mas então ele simplesmente saiu. A porta se fechou atrás dele, e a cadeira ao lado da minha cama continuou vazia. Eu fiquei olhando para aquela cadeira, esperando que ele voltasse. Talvez ele chegasse ao elevador e percebesse que eu tinha apenas 14 anos. Talvez lembrasse que, independente do que ele achava que eu tinha feito, eu ainda estava machucada. Talvez se recordasse de todas as manhãs em que eu preparava o café dele antes da escola ou das noites em que eu ficava acordada cuidando do Owen para que ele e Vanessa pudessem descansar. 20 minutos passaram. Depois 40. Eu continuava criando desculpas para a ausência dele, porque aceitar a verdade era doloroso demais. Quase 2 horas depois, a enfermeira-chefe pediátrica Ruth Kim apareceu perto da minha porta segurando o telefone do hospital. Senhor Lawson, sua filha não pode receber alta sem que exista um adulto responsável por ela. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, ouvindo a resposta do outro lado da linha. Seu rosto começou a demonstrar indignação. Eu entendo que o senhor esteja chateado, mas Maya tem apenas 14 anos. Mais uma pausa. Não, deixá-la aqui não significa que o hospital assumirá sua responsabilidade como pai. Ruth olhou para mim pela porta. A raiva em seu rosto não era contra mim. Era por mim. Senhor Lawson. Ela baixou lentamente o telefone. Ele desligou, disse. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim parou de tentar encontrar desculpas para ele. Eu não chorei. Apenas puxei o cobertor fino do hospital sobre minha mão machucada e continuei olhando para a cadeira vazia. Uma assistente social entrou no quarto e perguntou se havia algum outro adulto que o hospital pudesse contatar. No começo, respondi que não. Então me lembrei de um número de telefone que eu tinha aprendido apenas 2 dias antes. Antes que o medo me fizesse desistir, eu entreguei o contato a ela. Depois disso, o cansaço finalmente venceu. Fechei os olhos e adormeci. Quando acordei novamente, o quarto estava mais escuro. As luzes do teto estavam apagadas parcialmente, e havia alguém sentado naquela mesma cadeira que meu pai tinha escolhido deixar vazia. Uma mulher segurava minha mão que não estava machucada entre as duas mãos dela. Ela parecia completamente exausta, como se tivesse passado anos tentando chegar até aquele momento. Antes que eu conseguisse perguntar o que aconteceria depois, a porta do quarto se abriu. Ruth entrou carregando um copo de água. Assim que viu a mulher sentada ao meu lado, ela parou de repente. O copo quase escorregou de sua mão, e algumas gotas caíram sobre seus dedos. O rosto dela perdeu a cor.
Suas mãos começaram a tremer. Você? Ruth sussurrou. Não pode ser você. A mulher apertou minha mão com mais força. Até aquela noite, eu achava que a parte mais inacreditável da minha história era meu pai ter me abandonado no hospital. Mas eu estava errada. Pelo que Eric e Vanessa sempre tinham me contado, aquela mulher jamais poderia estar ali. E a reação de Ruth deixou uma coisa clara: minha família não tinha escondido a verdade apenas de mim. Para entender por que meu pai deixou sua filha de 14 anos no hospital sem TANES e por que Ruth olhou para aquela mulher como se estivesse vendo alguém que havia voltado dos mortos, eu preciso voltar 3 dias no tempo. 3 dias antes, eu ainda acreditava que Eric Lawson era o pai que tinha escolhido ficar. Essa ideia controlava praticamente tudo na minha vida. Eu acordava Owen para ir à escola porque Vanessa dizia que ele me obedecia mais. Eu preparava o lanche dele, conferia as tarefas e procurava os tênis que ele sempre perdia pela casa. Owen tinha 8 anos e ainda acreditava que os adultos sempre diziam a verdade. Eu tinha 14 e já começava a perceber que algumas coisas não faziam sentido, mas eu tinha medo demais de falar. Naquela terça-feira de manhã, Owen derrubou o suco de laranja na mesa da cozinha. Vanessa virou rapidamente para ele. O que aconteceu? Antes que Owen pudesse responder, eu falei. Eu deixei o copo muito perto da borda. Não era verdade. Mas Owen já estava assustado, e assumir a culpa parecia mais fácil do que vê-lo sendo interrogado por Vanessa. Ela me entregou um pano. Você precisa prestar mais atenção, Maya. Meu pai levantou os olhos do celular. Você ouviu o que ela disse. Era assim que nossa casa funcionava. Vanessa decidia o que tinha acontecido. Meu pai confirmava a versão dela. Eu pedia desculpas, e então tudo voltava ao normal. Depois do café, quando os dois não estavam olhando, Owen se aproximou e apenas mexeu os lábios dizendo: Desculpa. Eu sorri para ele, tentando mostrar que estava tudo bem. Na maioria das vezes, parecia mais fácil ser culpada por algo que eu não fiz do que assistir alguém menor que eu carregar aquele peso. Depois do café, Vanessa pediu que eu pegasse um pacote de papel para impressora no armário do escritório do meu pai. Normalmente, nós éramos proibidos de entrar naquele cômodo sem autorização. Lá ficavam documentos de impostos, papéis de seguro e uma caixa trancada que meu pai dizia guardar informações particulares da família. Abri o armário inferior e puxei a bandeja de papel. Ela travou no meio do caminho. Quando coloquei a mão atrás dela para tentar destravar, meus dedos tocaram algo escondido entre o móvel e a parede. Era um envelope fechado. Meu nome completo estava escrito na frente com uma letra azul e cuidadosa. Maya Elizabeth Lawson. A data do envio era de 10 dias antes. Não havia nenhum sinal de que a correspondência tivesse sido devolvida. Alguém dentro da nossa casa tinha aberto aquela carta, escondido o envelope e impedido que eu soubesse da existência dele. Então meus olhos foram para o nome no canto superior. Elina Marlowe. Minhas mãos ficaram geladas. Elina era o nome da minha mãe. E, segundo meu pai, minha mãe tinha morrido 9 anos atrás. Por alguns segundos, eu só consegui ficar olhando para o endereço do remetente. Minha mente parecia não conseguir aceitar o que estava diante dos meus olhos. Então ouvi os passos de Vanessa no corredor. Rapidamente, escondi um envelope debaixo do meu moletom, coloquei a bandeja de papel de volta no lugar e saí do escritório antes que ela pudesse me encontrar ali. Demorou bastante, ela disse assim que me viu. O papel estava preso. Os olhos dela passaram pelo meu rosto e depois foram para a parte da frente do meu moletom. Apertei o pacote de folhas contra a barriga, torcendo para que ela não percebesse o envelope escondido. Ela ficou me observando por mais alguns segundos antes de pegar o papel. Vá para a escola. Eu só abri a carta durante o intervalo do almoço. Levei o envelope para o canto mais distante da biblioteca da escola, onde quase ninguém ia, a não ser quando precisava consultar algum livro antigo. Sentei entre duas estantes e fiquei ali, tentando controlar o tremor das minhas mãos enquanto quebrava o lacre. Era apenas uma página. Querida Maya. Eu não sei se esta carta vai chegar até você. Eu enviei outras antes, mas nunca recebi nenhuma resposta. Eu preciso que você saiba de 3 coisas. Eu estou viva. Eu nunca parei de pensar em você.
E, se você quiser saber a verdade sobre o motivo pelo qual desapareci da sua vida, eu vou responder todas as suas perguntas, até aquelas que podem fazer eu parecer a pessoa errada da história. Era assinada por Elina. Junto da carta, ela havia deixado um número de telefone. Também escreveu que eu só deveria entrar em contato se me sentisse segura e que ela entenderia caso eu não quisesse ter nenhum relacionamento com ela. Ela não exigiu que eu a chamasse de mãe. Não tentou convencer que era inocente. Não pediu que eu escondesse aquela carta. Eu li as primeiras 3 frases tantas vezes que elas começaram a perder o significado. Eu estou viva. Meu pai sempre disse que Lina havia morrido em um acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Ele dizia que não houve funeral para eu ir porque o acidente aconteceu longe e tudo foi resolvido antes que ele pudesse me levar. Sempre que eu fazia perguntas, as respostas dele ficavam cada vez mais curtas. Com o tempo, eu aprendi a parar de perguntar. Mas naquele momento, sentada no canto da biblioteca, eu precisava saber. Usei um computador da escola e pesquisei o nome a Elina Marlo. Um registro estadual de enfermagem mostrava que a licença dela ainda estava ativa. Uma agência de cuidados domiciliares em outro condado tinha uma foto dela na página dos funcionários. Ela tinha meus olhos escuros. Eu sabia que isso, sozinho, não provava nada. Muitas pessoas tinham olhos parecidos. Mas quando observei o formato da boca dela e aquela pequena marca entre as sobrancelhas, senti algo difícil de explicar. Era como olhar para partes do meu próprio rosto em outra pessoa. Anotei o número de telefone na parte interna do meu pulso e destruí o papel onde eu tinha copiado a informação. Depois da escola, passei direto pelo ponto onde eu normalmente pegava o ônibus e caminhei até um pequeno parque a 3 ruas dali. Eu precisava fazer aquela ligação longe de casa. O telefone chamou 2 vezes. Então uma mulher atendeu. Alô? Eu quase desliguei. Mas antes que conseguisse, ela disse meu nome. Maia. Minha garganta travou. Como você sabe quem eu sou? A respiração dela mudou do outro lado da linha. Ninguém mais tem esse número. Sentei em um banco vazio do parque, tentando entender o que estava acontecendo. Você é Elina Marlo? Houve uma pequena pausa. Sim. Meu coração acelerou. Você é minha mãe? O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Sim. A resposta me deixou com raiva. Não porque eu não acreditasse nela. Mas porque uma parte de mim acreditava. Meu pai disse que você morreu. Eu sei. Como assim você sabe? Recentemente recebi cópias de alguns documentos através do meu advogado. Seu pai declarou que eu estava morta em documentos oficiais onde isso nunca deveria ter sido informado. Aquilo não respondia ao que eu realmente queria saber. Não foi isso que eu perguntei. Você tem razão, ela respondeu. A voz dela era cuidadosa, como alguém que tinha medo de dizer a coisa errada, mas não parecia ensaiada. Seu pai sabia que eu estava viva. Eu não fazia ideia de que ele tinha contado a você uma história diferente. Então onde você estava? Eu fiquei doente quando você era pequena. Seu pai recebeu sua guarda enquanto eu fazia tratamento. Eu melhorei, mas ficar saudável não significava recuperar minha vida de volta automaticamente. Você poderia ter ido até nossa casa. No começo, existiam restrições judiciais. Depois de um tempo, eu fui autorizada a tentar contato por cartas. Eu escrevi para você. Olhei para o envelope no meu colo. Quantas cartas? Uma em cada aniversário. Mas algumas quando você era menor. Eu fiquei em silêncio. Eu nunca tinha recebido nenhuma delas. Elina continuou falando com calma. Eu não vou tentar explicar 9 anos inteiros em uma única ligação e esperar que você simplesmente confie em mim. Se você quiser me encontrar, podemos fazer isso com um conselheiro, um advogado ou qualquer outro adulto em quem você confie. Por que agora? Porque você tem 14 anos. A partir dessa idade, o tribunal começa a considerar o que você quer. Eu fiz outro pedido há 2 meses. A carta tinha sido enviada 10 dias antes. Alguém dentro daquela casa sabia que aquilo estava acontecendo. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Vanessa.
Cadê você? Eu me levantei. Eu preciso ir. Maia, espera. Eu não posso. Você não precisa me ligar novamente se não quiser. Mas, por favor, memorize o número. Olhei para a tinta escrita no meu pulso. Eu já memorizei. Desliguei. Quando cheguei à entrada do parque, Vanessa estava esperando ao lado do carro. Ela não perguntou por que eu tinha perdido o ônibus. Não perguntou com quem eu tinha falado. Ela apenas olhou para o envelope na minha mão. Então sorriu. Não era um sorriso de carinho. Era aquele mesmo olhar que ela fazia quando descobria algo antes que eu estivesse pronta para explicar. Entre no carro, ela disse. Durante todo o caminho de volta, Vanessa permaneceu em silêncio. E, de alguma forma, aquilo me assustava mais do que se ela tivesse gritado. Quando chegamos em casa, ela apenas mandou que eu ajudasse Owen com a lição de casa. Depois preparou o jantar, conversou com meu pai sobre o trabalho e agiu como se nada tivesse acontecido. Por um momento, pensei que talvez ela nem tivesse visto a carta. Mas, no dia seguinte à tarde, quando cheguei em casa, encontrei Vanessa dentro do meu quarto. Minha mochila estava aberta sobre a cama. O que você está fazendo? Guardando suas roupas. Você nunca guarda minhas roupas. A expressão dela mudou levemente. Você tem ficado muito escondida ultimamente. Atravessei o quarto e fechei minha mochila. Vanessa ficou me observando. Algumas pessoas ficam perigosas quando estão desesperadas, ela disse. Elas contam aos filhos exatamente aquilo que eles querem ouvir. Então ela completou. Seu pai sabia que ela estava viva. Meus olhos se estreitaram. Então você entrou em contato com ela. Naquele momento, percebi que eu tinha acabado de confirmar exatamente o que ela queria saber. Você escondeu a carta? Eu protegi você da verdade de que sua mãe não está morta. Você não entende o que a Alina fez com seu pai. Então me conta. O que ela fez? Isso é algo que o Eric pode explicar quando decidir que você tem idade suficiente para entender. Ele decidiu que eu tinha idade suficiente para acreditar que minha mãe estava morta. Vanessa se aproximou. Durante 9 anos, seu pai deu a você uma casa estável. Não destrua tudo porque uma mulher doente mandou uma carta. Ela entrou com um pedido no tribunal. Pela primeira vez, vi Vanessa perder o controle da expressão. Foi por apenas um instante. Mas eu percebi. Ela sabia. Fique longe dela, ela disse. Não. Foi a primeira vez que eu respondi sem tentar amenizar a palavra. Vanessa me encarou como se eu tivesse me tornado outra pessoa. Depois, saiu do quarto. Naquela noite, escondi a carta de Elina dentro do forro de um casaco antigo de inverno. Coloquei meu celular debaixo do travesseiro e quase não dormi. Na manhã seguinte, meu pai já tinha saído para trabalhar quando Vanessa anunciou que $600 haviam desaparecido do envelope de emergência da família. Ela começou a procurar nas gavetas da cozinha e no armário do escritório. Então, ela veio diretamente até o meu quarto. Abra sua mochila. Eu não peguei nada. Eu não acusei você de nada. Mas você entrou no meu quarto ontem. Vanessa cruzou os braços. Abra. Owen estava parado no corredor, ainda de pijama, observando tudo. Eu abri o zíper da mochila e virei tudo sobre a cama. 2 cadernos, um estojo e meu livro de história caíram sobre o colchão. Então o envelope branco caiu no chão. Vanessa pegou o envelope rapidamente e abriu. Dentro havia uma quantia em dinheiro. Eu fiquei olhando sem conseguir acreditar. Isso não é meu. Então como foi parar dentro da sua mochila? Você colocou aí. Maia, você estava no meu quarto ontem. Owen se mexeu no corredor. Mãe? Vanessa virou para ele. Vá para baixo. Mas naquele momento eu percebi. Eu vi a expressão dele mudar. O rosto de Owen ficou pálido. Olhei para ele e depois para o dinheiro. O que ele disse? Vanessa segurou os ombros dele e o virou em direção à escada. Vá se vestir. Antes de desaparecer pelo corredor, Owen olhou para mim mais uma vez.
Quando ficamos sozinhas, Vanessa abaixou a voz. Seu pai já acha perigoso você ter procurado a Elina. O que você acha que ele vai pensar quando eu contar que você também roubou da nossa família? Peguei meu celular para tentar ligar. Ela tirou o aparelho da minha mão antes que eu conseguisse desbloqueá-lo. Devolve. Você não vai ligar para aquela mulher. Esse celular é meu. Nós pagamos por ele. Segurei uma ponta do telefone, tentando recuperar. Vanessa segurou meu pulso com a outra mão. Solta. Os dedos dela apertaram com mais força. Eu tentei me afastar, mas ela me puxou em direção ao corredor. A carta de Elina ainda estava escondida dentro do meu casaco de inverno. Eu achei que Vanessa queria revistar o quarto até encontrar aquilo. Agarrei o batente da porta para impedir que ela me levasse. Ela me empurrou. Eu perdi o equilíbrio no topo da escada. Minha mão segurou a manga da blusa dela por instinto. O tecido rasgou, minhas unhas arranharam o braço dela e, no segundo seguinte, meu pé não encontrou o degrau. Meu braço esquerdo bateu com força no corrimão de madeira, e eu caí. Minha cabeça atingiu a parede. O grito de Owen ecoou pela casa. Por alguns segundos, eu não consegui me mexer. Vanessa ficou parada acima de mim, segurando o braço arranhado. Primeiro ela parecia assustada. Depois olhou para a manga rasgada, para o dinheiro que ainda segurava em uma das mãos e para meu celular caído no chão. Quando ligou para meu pai, o medo já tinha desaparecido da voz dela. Ela contou que eu tinha atacado ela depois que foi pega roubando. Meu pai chegou cerca de 20 minutos depois. Eu estava sentada no final da escada com uma bolsa de gelo no pulso. Toda vez que tentava me levantar, uma onda de náusea tomava conta de mim. Vanessa mostrou o arranhão primeiro. Depois mostrou o dinheiro. Meu pai nunca perguntou por que ela estava dentro do meu quarto ou como eu teria conseguido pegar dinheiro de um escritório trancado. Eu tentei explicar que Owen tinha visto tudo. Mas meu pai mandou que eu parasse de envolver meu irmão. Quando falei que Vanessa tinha me empurrado, ele olhou para minhas mãos tremendo e disse que eu estava agindo exatamente como Elina nos piores momentos dela. Aquela comparação encerrou qualquer chance de discussão. Ele me levou para o St. Anne's porque eu vomitei na entrada de casa e já não conseguia mexer o pulso. Quando os médicos confirmaram a concussão e a fratura, a versão de Vanessa já tinha se tornado a única história que meu pai aceitava ouvir. O que aconteceu depois foi exatamente de onde esta história começou. Depois que Ruth tentou, sem sucesso, falar com meu pai, Dana Cole, a assistente social do hospital, sentou ao meu lado e perguntou se existia outro adulto que poderia vir até mim. Eu entreguei o número de Elina. Eu não disse que era minha mãe. Não contei toda a história. Apenas falei que talvez ela soubesse quem eu era. Dana fez a ligação do lado de fora do quarto. Menos de uma hora depois, Elina chegou. Ela não correu até mim. Não tentou me abraçar. Ela apenas parou na porta e esperou até que eu fizesse um sinal com a cabeça antes de se aproximar da cadeira vazia ao meu lado. Quando Ruth entrou e sussurrou: "Você, não pode ser você." A mulher que segurava minha mão finalmente tinha um nome. Ela era Elina Marlowe. Minha mãe. Ruth colocou o copo sobre o balcão antes que ele caísse de sua mão. Elina. Elina se levantou lentamente. Olá, Ruth. Ruth olhou para nós duas, completamente confusa. O Eric disse que você tinha morrido. A expressão de Elina mudou na mesma hora. Ele contou a mesma coisa para Maya. Ruth levou a mão à boca. Ela tinha sido a pessoa que treinou Elina quando ela começou a trabalhar no St. Anne's. As duas haviam trabalhado juntas por anos, até que Elina entrou em tratamento e depois deixou Riverton. Quando perderam contato, Ruth procurou Eric para saber o que tinha acontecido. Ele disse que Elina havia morrido em um acidente. A mentira não tinha sido criada apenas para uma criança que estava sofrendo. Meu pai repetiu a mesma história para adultos que poderiam ter perguntado por que Elina simplesmente desapareceu. Soltei a mão dela. Elina imediatamente me soltou também. Você sabia que ele dizia isso para as pessoas? Não. Então por que eu deveria acreditar em você? Você não deveria. Pelo menos não agora. A resposta dela me deixou desconfortável.
Ela não tentou me convencer. Não implorou para que eu confiasse nela. Apenas aceitou que eu ainda tinha motivos para duvidar. Dana voltou ao quarto e verificou os documentos de Lina. Os registros judiciais confirmavam que ela era minha mãe biológica, mas também mostravam que meu pai tinha guarda física exclusiva. Isso significava que Lina podia ficar ao meu lado no hospital. Mas não significava que eles poderiam simplesmente me entregar a ela. Quando meu pai descobriu que Lina estava ali, ele voltou em menos de 30 minutos. Ele não tinha voltado por mim. Ele voltou por causa dela. Entrou no quarto com o rosto tenso e exigiu que a segurança retirasse Lina dali. Dana se colocou entre nós. Sr. Lawson, o senhor informou ao hospital que Maya não poderia voltar para casa. Eu estava nervoso. O senhor foi informado de que ela precisava de um plano seguro de alta. Eu não sabia que vocês chamariam a pessoa responsável por tudo isso. Elina permaneceu perto da parede, em silêncio. Eu não coloquei dinheiro na mochila da Maya, ela disse. Meu pai virou para mim. Foi ela quem colocou essa ideia na sua cabeça. Não. Fui eu. Ele me encarou. Você falou com Elina por alguns minutos e agora está acusando a mulher que criou você? A mulher que me criou me empurrou da escada. O rosto dele ficou rígido. Vanessa disse que você atacou ela. Ela tinha marcas no braço. Eu estava caindo. Meu pai olhou para Dana como se esperasse que ela entendesse imediatamente o lado dele. Mas, em vez disso, ela fez uma pergunta simples. Existe algum motivo para Maya não estar segura se voltar para casa hoje? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela hesitação respondeu tudo. Então ele apontou para Elina. Você precisa saber quem ela é. Ela teve uma crise. Ela ameaçou tirar a própria vida. Foi internada porque era perigosa. O quarto ficou completamente silencioso. Olhei para Elina. Isso é verdade? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Uma parte disso é verdade. Meu pai soltou uma risada amarga. Pergunte a ela por que o tribunal me deu a guarda. Eu vou perguntar, respondi. Mas você disse que ela estava morta. Pela primeira vez, a certeza dele desapareceu por um instante. Eu estava protegendo você. As mesmas palavras que Vanessa tinha usado. Dana encerrou a discussão antes que a situação piorasse. A segurança acompanhou meu pai para fora do setor pediátrico, e um relatório de proteção infantil foi aberto antes que eu recebesse alta. Passei as 2 noites seguintes em uma casa de emergência autorizada pelo serviço social. O lugar era simples, limpo e silencioso. A mulher responsável me dava os remédios exatamente nos horários indicados no frasco e nunca entrava no quarto sem bater na porta. Mesmo assim, eu quase não dormia. Era estranho sentir segurança vindo de pessoas que eu nem conhecia. Na segunda tarde, Elina recebeu autorização para uma visita supervisionada. Ela chegou sem presentes, sem tentar me impressionar. Ela carregava apenas uma pasta. Eu pensei que talvez você quisesse ver documentos em vez de ouvir mais uma explicação, ela disse. Dana sentou do outro lado da sala, observando enquanto Elina colocava a pasta sobre a mesa. Elina colocou a pasta sobre a mesa, mas não empurrou em minha direção. Ela deixou que a decisão fosse minha. Depois de alguns segundos, eu mesma abri. Dentro havia registros médicos, documentos de guarda, comprovantes de trabalho e cópias de avisos de correspondência registrada que tinham a assinatura do meu pai. Elina começou a explicar que, quando eu tinha 3 anos, ela passou por uma crise profunda de depressão. Ela estava assustada, completamente exausta e acreditava que eu estaria mais segura sem ela naquele momento. Por vontade própria, ela procurou tratamento em uma instituição especializada depois de admitir que tinha pensado em tirar a própria vida. Essa parte é verdade, ela disse. Eu estava doente. Fiquei olhando para ela. Você tentou me machucar? Não. Nunca. Você me abandonou? Ela demorou alguns segundos para responder. Eu nunca deixei de amar você. Mas existiram anos em que a vergonha e o medo fizeram com que eu lutasse menos por você do que deveria. Não era a resposta que eu esperava.
Mas justamente por não ser perfeita, parecia mais verdadeira. Depois do tratamento, o tribunal permitiu que Lina tentasse manter contato comigo através de cartas. Se tudo corresse bem, visitas supervisionadas poderiam acontecer depois. Mas meu pai devolveu as primeiras cartas. Depois, simplesmente parou de responder. Elina entrou com pedidos no tribunal 2 vezes para tentar resolver a situação. Um processo ficou parado quando ela precisou trocar de advogado. O outro acabou sendo retirado depois que ela teve uma recaída na depressão e as despesas legais começaram a se acumular. Mesmo quando parou de lutar nos tribunais, ela continuou enviando cartas de aniversário. Eu deveria ter insistido mais, ela disse. Eu tinha medo de que qualquer erro meu fosse usado como prova de que eu era perigosa. Com o tempo, o medo virou outra forma de não fazer nada. Então por que você esperou até eu ter 14 anos? Ela baixou o olhar por um instante. Eu não esperei para me importar com você. Eu esperei tempo demais para agir. Ela explicou que, quando conseguiu ajuda jurídica novamente, disseram que agora o tribunal finalmente ouviria diretamente o que eu queria. Olhei para os comprovantes de correspondência registrada. A assinatura do meu pai aparecia em vários deles. Você sabia onde eu morava? Sim. Você poderia ter ido até a nossa casa. No começo, a ordem judicial não permitia isso. Depois que as regras mudaram, seu pai disse que denunciaria qualquer visita sem autorização como perseguição. Eu deixei essa ameaça controlar minhas decisões por mais tempo do que deveria. Elina não pediu que eu a perdoasse. Ela também não tentou colocar toda a culpa no meu pai por todos aqueles anos perdidos. Ela reconheceu os próprios erros e deixou a pasta com Dana quando a visita terminou. Eu ainda não sabia se queria que ela fizesse parte da minha vida. Mas uma coisa era diferente, ela respondeu minhas perguntas sem transformar a própria dor em uma responsabilidade minha. Meu pai nunca tinha feito isso. A investigação continuou por algumas semanas. Durante uma revisão da casa dos Lawson determinada pelo tribunal, documentos foram encontrados dentro do arquivo trancado no escritório do meu pai. Eram 9 anos de cartas de aniversário. Algumas ainda estavam fechadas. Outras tinham sido abertas e colocadas novamente dentro dos envelopes. O aviso recente do tribunal que Lina tinha mencionado também estava lá. O aviso tinha chegado quase 3 semanas antes de eu encontrar a carta de Elina. Meu pai tentou dizer que Vanessa era quem cuidava das correspondências. Mas essa explicação não fazia sentido quando os investigadores encontraram cartas recebidas anos antes, muito antes de Vanessa sequer fazer parte da nossa família. Foi ali que ficou claro, meu pai tinha começado a esconder a verdade. Vanessa apenas continuou o que ele já havia iniciado. Meu relatório médico não conseguia provar cada segundo da discussão que aconteceu naquela escada, mas registrava os hematomas no meu braço, exatamente onde Vanessa havia me segurado. A forma como eu caí explicava tanto a fratura no meu pulso quanto o arranhão que apareceu no braço dela. Depois disso, Dana conversou com Owen sem a presença de nenhum dos nossos pais. Ele não foi colocado na posição de escolher um lado. Ela apenas perguntou o que ele tinha visto. Owen contou que Vanessa entrou no meu quarto com um envelope branco de dinheiro enquanto eu estava na escola. Ele disse que viu ela esconder o envelope embaixo dos meus cadernos. Também afirmou que eu nunca bati nela. Segundo as palavras dele. A mamãe empurrou a Maia, e a Maia segurou nela porque estava caindo. Depois de contar tudo, Owen começou a chorar. Durante dias, eu me senti culpada por a verdade ter colocado meu irmão no meio daquela situação. Mas Dana sempre me interrompia quando eu pedia desculpas. Os adultos criaram esse problema, ela dizia. Nem você nem o Owen são responsáveis pelo que acontece quando a verdade aparece. Vanessa negou tudo. Ela afirmou que Owen tinha entendido errado o que viu e que, de alguma forma, Elina tinha influenciado nós dois. Meu pai admitiu que tinha escondido as cartas de Elina, mas continuou chamando aquilo de proteção. Ele dizia que permitir o contato teria me causado instabilidade e que inventar a morte dela teria sido uma forma de me ajudar a seguir em frente. Ruth apresentou uma declaração confirmando que ele realmente tinha contado a ela que Elina havia morrido. Aquela mentira deixou de ser apenas uma discussão entre duas pessoas que tinham se separado. Agora existiam datas, assinaturas, testemunhas e envelopes nunca entregues.
Mesmo com todas aquelas provas, uma parte de mim ainda queria que meu pai me escolhesse. Essa era a verdade mais difícil de aceitar. Quando marcaram uma reunião supervisionada entre nós, passei a manhã inteira imaginando o que ele diria. Imaginei um pedido de desculpas. Imaginei ele dizendo que tinha se afastado de Vanessa. Imaginei que, pela primeira vez, ele perguntaria o que realmente aconteceu em vez de apenas me dizer no que acreditar. Ele chegou sozinho. Nos primeiros minutos, ficou olhando para o gesso no meu pulso. Eu não deveria ter deixado você no hospital. Foi a primeira vez que ele reconheceu aquilo. Meu coração apertou. Mas então ele continuou. Mas tudo aconteceu muito rápido. Vanessa estava machucada. O dinheiro tinha desaparecido. Depois Elina apareceu. Você precisa entender como tudo isso parecia para mim. Eu esperei. Eu quero você em casa, ele disse. A gente pode deixar tudo isso para trás. E o que acontece com a Vanessa? Ele desviou o olhar por um instante. Ela cometeu erros. Ela colocou o dinheiro na sua mochila. Ela entrou em pânico porque você procurou alguém perigoso. Ela me empurrou. Ela diz que foi um acidente. O Owen viu. O Owen tem 8 anos. Cada resposta dele fazia a responsabilidade desaparecer dos adultos e cair sobre alguma explicação que exigisse a menor mudança possível na vida dele. Então o que eu preciso fazer para voltar para casa? Perguntei. Meu pai se inclinou para a frente. Diga a Dana que você estava confusa. Você precisa dizer que não se lembra exatamente de como caiu. Diga ao tribunal que a Elina entrou em contato com você antes da carta e influenciou o que você contou. Nada daquilo era verdade. Você quer que eu minta? Eu quero que você pare de destruir esta família. Por alguns segundos, o medo antigo voltou. Durante anos, eu achei que meu pai tinha ficado comigo porque eu fazia tudo ser mais fácil. Eu acreditava que, se eu obedecesse, se eu não causasse problemas, talvez eu pudesse voltar para o meu quarto. Talvez eu pudesse ver o Owen todos os dias. Talvez eu pudesse voltar a ser filha dele. Mas então eu lembrei da cadeira vazia no hospital. Você poderia ter acreditado na Vanessa e ainda assim ter ficado comigo, eu disse. Meu pai franziu a testa. O quê? Você poderia ter ficado bravo comigo. Poderia até ter achado que eu era culpada. Mas eu tinha 14 anos e estava machucada. Mesmo assim, você foi embora. Eu disse que sinto muito. Você disse que tudo aconteceu rápido. Ele ficou em silêncio. Maia. Você não me deixou porque a Vanessa mentiu. Você me deixou porque era mais fácil acreditar nela do que ouvir a minha versão. Ele olhou para a supervisora da reunião. Isso é Elina falando através dela. Não. Sou eu. O rosto dele ficou rígido daquela forma que, durante anos, fazia eu pedir desculpas automaticamente. Mas dessa vez eu não pedi. Eu não vou voltar para casa se o preço for fingir que nada aconteceu. Meu pai se recostou na cadeira. Pela primeira vez na minha vida, a decepção dele não pareceu uma prova de que eu estava errada. A reunião terminou sem abraço. Depois, eu chorei. Recusar voltar para ele não parecia uma vitória. Parecia aceitar que o pai que eu queria ter era diferente do homem sentado diante de mim. As decisões oficiais vieram depois. O Serviço de Proteção Infantil confirmou abuso físico cometido por Vanessa e abandono emocional por parte do meu pai. Vanessa foi proibida de entrar em contato comigo e, posteriormente, aceitou um acordo com acompanhamento obrigatório e medidas judiciais, evitando levar o caso de risco à criança para um julgamento completo. A guarda física do meu pai foi suspensa. Qualquer contato entre nós precisaria ser supervisionado. Ele e Vanessa se separaram antes da audiência final da família. O casamento deles era sustentado por uma história em que os dois eram os adultos responsáveis que estavam protegendo todos de Elina. Quando eles não conseguiram mais controlar essa narrativa, começaram a culpar um ao outro pelo fim de tudo. Vanessa saiu de casa seguindo um plano de segurança envolvendo Owen. Ele permaneceu com meu pai, mas sob acompanhamento da agência e recebendo apoio adicional de familiares. Depois que a situação de Elina foi analisada, incluindo sua casa, trabalho,
histórico de tratamento e estabilidade atual, o tribunal aprovou que eu começasse uma convivência estruturada com ela. Não aconteceu de um dia para o outro. No início, eu passava algumas tardes na casa dela e voltava para o abrigo temporário à noite. Depois, comecei a passar os fins de semana lá. Uma conselheira acompanhava nossas conversas separadamente e também juntas. Elina nunca me pressionou a chamá-la de mãe. A casa dela era menor que a do meu pai, e o quarto preparado para mim tinha móveis diferentes, sem combinar entre si. Na primeira noite que fiquei lá, ela bateu na porta antes de entrar, mesmo com a porta aberta. Eu fiz o jantar, ela disse. Você pode comer comigo agora ou mais tarde. Não precisa escolher pensando no que você acha que eu quero. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me dando espaço para simplesmente ser eu. Eu jantei na mesa da cozinha. Quase não conversamos. Mesmo assim, foi uma das refeições mais seguras que eu conseguia lembrar. Elina acompanhou todas as consultas médicas relacionadas ao meu pulso. Ela chegava cedo às sessões de terapia. Quando dizia que ligaria, ela realmente ligava. Nenhuma dessas atitudes apagava os 9 anos que tínhamos perdido. Elas apenas me davam algo novo para avaliar quem ela era no presente. Ruth também acabou se tornando parte da nossa rede de apoio. Na minha última consulta de acompanhamento no hospital, ela entrou na sala de exames e encontrou Elina sentada novamente na cadeira ao meu lado. Dessa vez, Ruth sorriu. Eu e Owen também recebemos autorização para encontros supervisionados. No primeiro deles, ele correu em minha direção, mas parou antes de tocar no meu gesso. Desculpa por eu não ter contado para o papai antes, ele sussurrou. Você tentou. Eu estava com medo de que a mamãe fosse embora. Eu entendi aquele medo mais do que qualquer pessoa. Você não causou o que aconteceu, eu disse. Você contou a verdade. O resto pertence aos adultos. Ele balançou a cabeça, mas eu sabia que nós dois precisaríamos de mais tempo para realmente acreditar nisso. Meu pai começou a enviar cartas através da supervisora das visitas. As primeiras explicavam por que ele tinha medo de Elina. As seguintes colocavam a culpa em Vanessa, dizendo que ela tinha enganado ele. Só muito tempo depois chegou uma carta em que ele finalmente admitia que nenhuma dessas explicações justificava ter me deixado sozinha no hospital. Eu li aquela carta, mas não respondi. Perdoar deixou de ser algo que um adulto poderia exigir de mim como prova de que eu era uma boa pessoa. 6 meses depois do hospital, o tribunal tornou minha permanência com Elina definitiva. Naquela época, eu já tinha começado a parar de esperar que toda discussão terminasse com alguém mandando eu ir embora. Ainda pedia desculpas rápido demais. Ainda observava o rosto das pessoas enquanto falava, tentando perceber o momento em que a minha sinceridade se tornaria inconveniente. A cura não aconteceu porque um juiz assinou um documento. Ela aconteceu aos poucos, cada vez que eu dizia a verdade. Descobria que ainda tinha permissão para permanecer ali. No meu aniversário de 15 anos, Elina colocou uma caixa sobre a mesa da cozinha. Dentro estavam as cartas recuperadas do escritório do meu pai. Ela não organizou os envelopes para mim. Não disse qual eu deveria ler primeiro. Vou ficar na sala, ela falou. Você pode abrir, guardar ou jogar fora. Elas pertencem a você. Depois que ela saiu, espalhei os envelopes pela mesa. Havia uma carta para cada aniversário, dos meus 5 aos meus 14 anos. Algumas eram finas. Outras tinham fotos ou cartões dentro. Todas tinham meu nome escrito naquela mesma letra azul cuidadosa. Aquelas cartas não devolviam os anos que perdemos. Elas não transformavam Elina na mãe que ela talvez pudesse ter sido. Também não transformavam meu pai no pai que eu precisava. Elas me deram algo menor, mas muito mais importante. A verdade. Elina tinha tentado, falhado, se afastado e, depois, tentado novamente. Meu pai tinha ficado, cuidado de mim, controlado o que eu sabia e me abandonado no momento em que acreditar em mim se tornou difícil demais para ele. As duas coisas podiam existir ao mesmo tempo. Eu abri primeiro a carta do meu 6º aniversário. Depois a do 7º. Depois a do meu 14º. Quando o sol começou a desaparecer, os envelopes vazios formavam uma pequena pilha ao meu lado. Peguei uma folha em branco. Por muito tempo, eu não sabia se deveria começar escrevendo a mãe ou a Elina. No fim, escrevi.
Querida Elina, eu ainda não estou pronta para perdoar tudo, mas estou pronta para decidir o que acontece daqui para frente. Durante toda a minha infância, as cartas que moldaram minha história tinham sido escritas, escondidas, devolvidas ou destruídas por outra pessoa. Aquela era a primeira carta que pertencia completamente a mim. E, pela primeira vez, o futuro também pertencia a mim.